Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o tão aguardado Napoleão. I simply never do. Acompanhamos aqui a jornada de ascensão e queda de Napoleão Bonaparte, imperador, general, uma figura histórica marcante, tendo como ponto de partida para a contação dessa história cartas trocadas por ele e sua então esposa Joséphine. Depois de muito aguardo e muita expectativa, Napoleão chega aos cinemas em 2023. Filme que conta com direção de Ridley Scott, nome responsável por vários clássicos do cinema: Blade Runner, Alien, o Oitavo Passageiro, Gladiador, entre alguns outros. Era impossível não criar determinado hype para um épico histórico desse diretor, que tem uma bagagem muito extensa nesse tipo de produção. E aí você ainda combina esse diretor com Joaquin Phoenix estrelando e Vanessa Kirby como uma coadjuvante de luxo, tendo bastante espaço nessa narrativa e sendo uma peça fundamental para a história. Mas antes da gente entrar na minha crítica propriamente dita, eu preciso fazer uma ressalva. Logo que esse filme teve seu primeiro trailer lançado e agora com o lançamento oficial do longa em si, muita polêmica tá rolando em cima da sua fidelidade histórica. Historiadores, pesquisadores vêm questionando uma série de elementos ali presentes no filme. Tanto coisas que são distorcidas, levemente incrementadas, tanto coisas que são completamente mudadas. E isso em todo filme histórico, de certa forma, aparece. É uma discussão constante. E por conta disso eu quero deixar logo claro a minha posição sobre esse assunto. Na minha visão, um filme de ficção baseado em uma história real, baseado em uma figura real, tem sim liberdade para brincar com a história e mudar determinados elementos em prol da narrativa. O que você não pode fazer é mudar a matriz daquela história, alterar a essência daquela pessoa que você está retratando, mas fazer alterações pontuais ali, uma batalha que aconteceu de tal forma ser de outra, um pouquinho exagerada para fins dramáticos, super válido. Você mudar a ordem cronológica de determinados acontecimentos, super válido, tudo em prol da narrativa. É um filme de ficção baseado na realidade. I promise you brilliant successes. Mas agora que eu fechei esse parênteses enorme que eu abri aqui na crítica, vamos de fato começar a destrinchar esse filme. E eu quero começar falando sobre o enfoque da história, o eixo temático dele. Desde o começo, pela forma com que o filme foi vendido e pelo ali os 20 minutos iniciais, eu achei que a gente veria uma história mais intimista, onde a gente se debruçaria sobre essas cartas trocadas do Napoleão com a sua então esposa, conhecesse Napoleão humano, apaixonado, um Napoleão de carne e osso, diferente daquele que a gente vê pelos livros de história, que por mais que seja uma figura complexa, é vista mais como algo grandioso, impalpável, muito acima dos homens comuns. No entanto, logo de cara, Ridley Scott parece abandonar isso e deixar esse Napoleão humano para um segundo plano. E aí, ele traz o Napoleão líder militar, um grande estrategista. E você não vê no filme ele bolando uma estratégia. Ele tá lá no campo de batalha gesticulando com a mão, atira agora, não atira agora. Mas é só isso. Você não vê ele pensando a guerra, estudando o inimigo. E aí é outro aspecto do filme que fica pelo meio do caminho. E aí você pensa, agora ele vai trazer o Napoleão político, articulando com figuras importantes da França para assumir o poder. E aí também fica no meio do caminho, porque toda a articulação é reduzida à assinatura de papel e consagração dele como o vitorioso naquela disputa. É só isso. Ou seja, o filme tenta equilibrar o Napoleão humano, o Napoleão militar
e o Napoleão político e acaba derrubando as 3 bandejas. Não é capaz de sustentar nenhum desses eixos, o que me trouxe uma enorme decepção. Em mais de 2 horas e meia de rodagem, o filme não consegue se aprofundar em nenhum aspecto. Em determinado momento, Napoleão diz que viveu coisas incríveis com Josephine, que um complementa o outro, mas você não vê isso em momento nenhum, fica só na palavra. Quando os dois estão juntos, é para discutir a questão do herdeiro, e só, ou traição. E aí o filme assume uma visão um tanto quanto misógina, onde dá total enfoque para a traição da Josephine e passa um grande pano, nem mesmo mostrando a traição do Napoleão. E aí você pode pensar, Luca, tudo bem, o filme não se aprofunda em nada, é uma grande biografia Wikipédia do Napoleão, mas pelo menos entrega um visual deslumbrante, as sequências de batalha devem ser fenomenais. Não. E eu sei que o que eu vou falar aqui é controverso, afinal é um ponto que vem sendo muito elogiado. Muita gente está falando dessas batalhas como algo incrível, um espetáculo visual. Cara, é uma maçaroca cinza de gente se batendo com uma câmera sem a mínima paixão, o mínimo tesão de mostrar e filmar aquilo ali. Ele não vai nem pro choque, pro horror do campo de batalha, nem para essa coisa de enaltecer e trazer uma potência visual. Tem até boas sacadas que dialogam muito com as estratégias utilizadas pelo Napoleão, aquela cena, por exemplo, do lago congelado, onde as bolas de canhão vão caindo e vão quebrando. Pô, aquilo ali tem uma criatividade por trás, mas como foi filmada, cara, é mais do mesmo. E sobre a falta de cor que eu mencionei, em alguns momentos eu acho até que funciona. É algo oscilante e que eu fico numa relação um tanto quanto conflitante. Quando, por exemplo, Napoleão chega em Moscou e vê tudo ali destruído, e o filme quase vira preto e branco, a gente só tem cinza ali. Eu acho de uma beleza incrível, eu acho que comunica muito com a cena e o estado que o Napoleão está naquele momento. Mas em outras sequências, é puramente para mascarar a CGI, para facilitar a produção em certo aspecto e até entrar numa tendência desses filmes aí de batalha que vão muito por esse caminho. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Ah, Luca, você só tá falando mal do filme, você só destacou pontos negativos, você realmente achou esse desastre todo, não tem nada que você possa falar que curtiu de fato? Então, teve algumas coisas ali, alguns pontos interessantes. Eu gosto do design de produção, eu gosto como existe uma complementação digital pro prático, para os exércitos. Você vê que ali que houve uma extensão computadorizada, mas você também vê que houve pessoas ali, figurantes montados a cavalo, na sujeira. Tem ali uma coisa interessante, além de, claro, os detalhes nos figurinos, os detalhes dentro dos castelos, dentro dos prédios públicos da França. É muito interessante ver tudo isso, é uma riqueza de detalhes e houve um trabalho de pesquisa muito extenso para realizar isso. E além disso, destaco também as performances. Eu acho que o Joaquin Phoenix faz o que dá com o texto que é entregue a ele. É um Napoleão que por muitas vezes me dá a esperança que vai atingir aquela humanidade que eu mencionei lá no começo. E aí logo ele recua por conta do texto. Ele me dá uma esperança e ele recua por conta do texto. Ele vai nessa oscilação. Mas o Joaquin Phoenix em si está bem. Assim como eu acho que a Vanessa Kirby também funciona. É uma peça que poderia ser melhor explorada? É. Principalmente essa transição dela de se casar com o Napoleão e ver essa ascensão política e militar dele. Eu acho que falta um pouco de ter essa visão externa. Mas aí é uma questão também de escolha do filme. Eles quiseram dar totalmente a câmera pro Napoleão e ele aponta para onde ele quer. E com isso eu quero dizer que a gente está acompanhando um filme sob o ponto de vista dele. Os exageros ali são sob o ponto de vista dele, como ele conta
aquela história. Como, por exemplo, o momento ali que ele tá de cavalo e uma bola de canhão atinge o animal e ele cai. Aquilo ali é claramente um floreio do próprio Napoleão. Inclusive, não existe nenhuma fonte histórica que mostre que um dia ele foi salvo de uma bala de canhão por conta do cavalo. Shall we vote? E então, para concluir, eu quero tocar num último tópico, que é a montagem. Porque muita gente vai justificar alguns problemas que eu trouxe aqui com relação ao roteiro com base na montagem. Porque eu sei que existe uma versão de 4 horas desse filme bem mais completa e que provavelmente vai sair no Apple TV Plus, e aí todo mundo já vem com aquela: Luca, o filme tá com esses probleminhas porque ele teve que ser picotado para lançar no cinema. Beleza, eu sei de todo esse contexto, eu tô ciente disso. A questão é que eu tenho que analisar o filme pelo que ele é, e a versão que eu assisti no cinema é problemática demais. Tô curioso por essa versão de 4 horas? Tô, mas eu só vou poder analisar ela quando ela lançar. E aí sim eu vou saber se ele vai se aprofundar nas temáticas que eu mencionei, que ele foi passageiro, se ele vai escolher um eixo temático de forma mais clara. Aí a gente deixa pro futuro. Se vocês tiverem interesse, eu posso até fazer uma resenha dessa versão de 4 horas quando ela vier a estrear. E então é isso, eu vou concluir esse vídeo por aqui, já tá ficando até extenso demais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativando o sininho para receber notificações e manda pro seu amigo que tá interessado em ver Napoleão. Vai render umas discussões bem legais. Um forte abraço, gente. Valeu, falou e fui!